Meus irmãos, a palavra do nosso Deus para a nossa meditação nessa manhã, livro de Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, nós faremos a leitura dos versículos 1 a 9, é o texto da nossa meditação nessa manhã. Nós que temos seguido uma série de mensagens intitulada A Cidade de Deus plantada na cidade dos homens. E nós temos analisado algumas cidades bíblicas. Começamos olhando o jardim do Éden, enquanto a grande habitação do Senhor que andava com o seu povo, que andava com Adão e Eva. Passamos então à primeira cidade, a cidade denominada Enoque, uma cidade marcada pelos dons que haviam sido distribuídos pelo Senhor, mas um povo obstinado a não buscar a vontade de Deus. E hoje eu gostaria de pensar com os irmãos sobre a cidade em Babel. A palavra do nosso Deus nos diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Pai bendito, fale conosco. Lemos a tua palavra, queremos ouvir a tua voz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Há nas cidades grandes empreendimentos, prédios, casas, pontes. Queremos uma cidade que pulse desenvolvimento. Passamos pelo centro das cidades e queremos ver lojas, comércio, propagandas, belas edificações por toda a cidade. Contudo, o que nós mais devemos desenvolver a fim de buscarmos a cidade de Deus não são as grandes edificações que o homem moderno é capaz de fazer, mas certamente conhecer mais sobre o Deus que pode fazer o seu nome conhecido na cidade de grandes projetos. Algumas semanas atrás, viajando para Patrocínio com o meu avô, passamos por uma ponte, e ele então disse assim: Vitor, como eu queria entender essa construção, essa ponte, o que eles fizeram? Aqui eles secaram o rio, construíram a ponte, mas como que eles iam saber a altura? E ele foi fazendo aquelas perguntas sobre as grandes edificações, uma construção e obras que não
param. Meus irmãos, a cidade de Babel era uma cidade de pleno desenvolvimento. O povo queria trazer para si o seu nome conhecido. E todas as grandes obras que nós passamos têm ali um quadro com o nome das pessoas que foram responsáveis por aquelas edificações. Aqui na igreja mesmo temos um quadro que tem o conselho da igreja, que fez com que todas essas edificações pudessem agora ser plenamente possíveis, cabíveis, para que nós então pudéssemos desfrutar delas. Os habitantes de Babel desejavam construir uma grande torre depois da vida que se sucedia logo depois da parada da Arca de Noé no Monte Ararat. As linhagens todas daquele povo falavam uma mesma linguagem, procuravam desenvolver os seus próprios projetos, e liderados por homens como Cuxi, Nimrod, partiram para o oriente da terra e desenvolveram na região de Sinear, ou a antiga Suméria, aquela região entre o rio Tigre e o rio Eufrates, o sul da Mesopotâmia, aquilo que seria mais conhecido no mundo antigo como a Babilônia e nos nossos dias de hoje o Iraque. Desenvolveram então um desejo: queremos construir uma grande torre, queremos construir um arranha-céu. E eles então desenvolveram uma tecnologia inovadora. Pegavam os tijolos, queimavam os tijolos, e historiadores podem afirmar que um tijolo queimado da época suportava 4 vezes mais o peso de um tijolo comum. O que aquele povo sabia fazer era edificar tijolos. Afinal de contas, esse povo que estava ouvindo as palavras de Moisés era o povo que havia saído do Egito rumo à terra prometida. É nesse contexto que foi escrito o livro de Gênesis. E eles haviam passado 400 anos da sua história levantando tijolos, construindo impérios, porque, como nós estamos já acostumados a ouvir sermões nesse estilo, e hoje eu gostaria de pregar um sermão 4 páginas, onde nós olhamos primeiramente para o problema no mundo bíblico, e essa é a primeira página. Depois a gente vê que o problema do mundo bíblico é o problema do mundo atual, e essa é a segunda página. Depois a gente vê a graça no mundo bíblico, e a gente entende que a mesma graça no mundo bíblico se revela também no mundo atual. Há um problema central nesse texto. Há um problema iminente na vida dos seres humanos dessa época que gostariam de levantar uma torre que chegasse até os céus. O problema desse texto é que os habitantes de Babel desejam ter um nome conhecido e glorioso. O problema desse texto é que os seres humanos que viviam em Babel desejavam ter um nome conhecido, famoso e célebre. A motivação em levantar uma torre não era simplesmente desenvolver uma nova tecnologia, mas era avançar o seu nome e tornar o seu nome glorioso. Eles queriam e cobiçavam ardentemente a fama, o poder, o reconhecimento mundial e a independência de Deus. O desejo humano de tornar célebre o seu nome sugere não apenas o anseio por renome, mas por autonomia. Não apenas queremos um nome glorioso, como queremos ser independentes e autônomos. É isso que dita os dias da nossa época. Faça o seu nome conhecido para que você então seja livre. Mas esse problema não é um problema apenas do mundo atual, era um problema do mundo bíblico. Qual era a estratégia desse povo?
Nós vamos construir uma torre que começa com uma edificação muito grande e que vai sendo apontada até o pico dessa estrutura, aquilo que no mundo antigo era chamado de zigurate. O zigurate era uma espécie de torre que tinha uma base quadrada e que ia subindo, 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 e no topo dessa torre havia um quarto com uma cama, com um espaço reservado para uma divindade. O povo acreditava que se construísse uma torre grande e colocasse um quarto no alto dessa torre, seriam então capazes de chegar até Deus. Lembrando que os hebreus que ouvem esse texto haviam construído diversas pirâmides, haviam construído diversas torres para Faraó, o grande imperador do mundo antigo que queria ter o seu nome conhecido. Babel não seria diferente. Os esforços humanos não seriam levados em consideração, conquanto que o nome deles fosse reconhecido, aplaudido e famoso. Meus irmãos, se esse é o problema do mundo bíblico, nada diferente no mundo atual. Ainda hoje, o homem deseja fazer o seu nome célebre, famoso e conhecido. Começando, obviamente, pelas grandes estruturas do mundo. O prédio mais alto do mundo está em Dubai, o Burj Khalifa, com 828 metros, 160 andares. Mas já há uma torre na Arábia Saudita, a Jeddah, que terá 1 quilômetro de altura com 200 andares. Mas não se trata das grandes edificações. Se trata dos nossos pequenos anseios. O mundo quer mais e mais seguidores no seu Instagram. E hoje o que mais influencia é aquele que mais renome tem, mesmo que seja por uma bobagem de um vídeo de 30 segundos no TikTok. Os nossos filhos, os nossos adolescentes são influenciados por pessoas com 1, 2, 3, 10, 20 milhões de seguidores e que atraem as nossas crianças, os nossos adolescentes nos seus vários canais, e a gente pensa que isso tudo é uma grande bobagem e não é. O que nós vivemos nos nossos dias hoje é um povo que deseja um domínio de informação, de nomes, para que através da sua fama, do seu poder, haja influência mundial. A confiança e dependência na tecnologia, na ciência e nos mecanismos modernos levam o homem a viver de novo em Babel, onde queremos construir os nossos sonhos, onde queremos edificar a nossa vontade, onde queremos fazer o nosso nome conhecido, termos as nossas oportunidades, e lá no fundo, o que nós estamos fazendo é continuar o movimento de queimar os tijolos, a fim de sermos autônomos de Deus. Nos achamos dono do nosso futuro, conhecedores de toda a matéria, e o que nós necessitamos dia após dia é de abandonarmos o nosso desejo pelo poder, pela fama, pela glória, e reconhecer que se temos algo, que se conquistamos algo e que se recebemos algo, a Ele é a glória, o domínio e todo louvor. O que nós precisamos é tirar a vontade de fazer o nosso nome conhecido nas estruturas de poder da sociedade e buscarmos influenciar a sociedade com o nome que está acima de todo nome, o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós fazemos isso nas pequenas coisas, nos ordinários da vida, e obviamente, não pense
que muitos dos nossos filhos não serão influencers do futuro, mas que eles possam influenciar para a glória bendita de Cristo Jesus, não querendo ter o seu nome conhecido, mas fazendo o nome de Jesus conhecido pelos 4 lugares, pelos 4 cantos que vive a terra. Qualquer corrida é em vão se Deus não estiver na linha de chegada. Qualquer construção é vã se Deus não estiver conosco. O problema do mundo bíblico é que o ser humano quer fazer do seu nome conhecido e ser independente de Deus. O problema no mundo atual é que a gente vive esse mesmo movimento. O homem quer ter o seu nome conhecido e ser independente de Deus, mas quando nós olhamos para a página 3 desse sermão, nós vemos a graça de Deus se manifestando no mundo bíblico, e lá no mundo bíblico, ao invés de fazer o nome do homem conhecido, Deus faz o seu nome conhecido. O homem falava a mesma língua, edificava uma estrutura com facilidade. Um pedia tijolo, o outro dava tijolo. Um mandava queimar o tijolo, o outro então fazia. Um pedia betume e então as coisas eram feitas. Enquanto o homem edificava o seu nome, no versículo 5 do capítulo 11, nós lemos que Deus então desce. Quando o homem cresce, Deus desce. Quando o homem sobe, Deus desce. Quando o homem se acha capaz de chegar aos níveis mais altos da estatura humana, Deus então desce. E quando Deus desce, Ele confunde a língua daquele povo. Deus provê não o engrandecimento do nome humano, mas o engrandecimento do seu próprio nome. Aqueles homens que não queriam ser espalhados e que queriam construir uma torre que chegasse até os céus, Deus então confundiu a língua de todo mundo. E quando menos esperavam, um não entendia a língua do outro. Um começou a falar uma coisa, o outro começou a falar outra. Foi a confusão das línguas espalhadas em Babel. Esqueceram-se da existência do Senhor. Esqueceram-se que os seus planos podem ser frustrados, e Deus então os lembrou que a força deles é nada com um simples dobrar de língua. Enquanto o povo dizia, vinde, façamos o nosso nome conhecido, Deus disse, vinde, façamos o meu nome conhecido, a fim de que não mais edifiquem uma cidade sem Deus, mas se curvem diante daquele que é o Senhor de todas as coisas. A grande Babel se tornou um grande blá blá blá. O grande projeto humano sem Deus se tornou nada. Porque se nós edificamos qualquer coisa que seja, sem a direção e a magnitude do nome de Deus, não serve para nada. Aquele povo tinha tijolos queimados, tinha uma estrutura pronta para então desenvolver impérios e impérios, como mais tarde se tornou o Império da Babilônia, o Império da Grécia, o Império de Roma, mas nada disso durará para sempre. Não há nenhuma força, não há nenhum poder, não há nenhum partido político, não há nenhuma estrutura que está sendo edificada nesse mundo que não se renderá aos pés de Jesus e terá a sua língua dobrada a ponto de dizer a Ele a glória pelos séculos dos séculos. É o reino de Cristo que será conhecido para sempre. E foi exatamente isso que Deus fez quando Ele desce. Quando Ele confunde a língua dos habitantes de Babel, e Ele disse, não será o nome de vocês que será bendito e conhecido no mundo, será o meu nome. E será a partir de você, Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O meu nome não será conhecido por um grande edifício feito por mãos humanas. O meu nome será conhecido por uma família de fé que crê, que ama e que segue o Senhor.
de Abraão, Isaque, Jacó, Judá, Raabe e todos os heróis da fé que nós lemos hoje na escola bíblica dominical. Veio o Cristo vivo, o Senhor dos senhores, o grande edifício de Deus, o tabernáculo do Senhor. Queridos, por muitas vezes nós estamos ocupados demais construindo edifícios que Deus não está. Por vezes nós estamos ansiosos demais edificando os projetos da nossa vida que Deus não está. E a grande motivação é que nós venhamos a fazer o nosso nome conhecido. Mas quando nós queremos fazer o nosso próprio nome conhecido, Deus nos surpreende com uma pequena enfermidade. Deus nos surpreende com uma pequena crise financeira. Deus nos surpreende com uma pequena tempestade na vida. E tudo desaba, porque não há lugar onde Deus não está. Porque não há projeto onde Ele não é o centro do projeto. Porque não há estrutura humana para ser erguida se Ele não estiver no centro e no ápice dela. O homem quer fazer o seu nome conhecido em Babel. O homem quer fazer o seu nome conhecido e marcar a história no mundo hoje. Mas é Deus que faz o seu nome conhecido em Babel. E meus irmãos, eu creio que o mesmo Deus que fez o seu nome conhecido em Babel é o Deus que quer fazer o seu nome conhecido na sua vida, na sua história e na sua família. É o Deus que quer entrar e descer a fim de manifestar o poder dele na sua vida, na sua história, no seu projeto. Babel trouxe confusão. O povo não entendia o que estava acontecendo, eram línguas estranhas. Mas houve uma festa chamada Pentecostes, dias depois da Páscoa, quando o Espírito Santo do Senhor desceu. E se em Babel havia um mesmo povo que falava língua diferente, lá em Jerusalém, no dia de Pentecoste, tinha um povo diferente que falava língua diferente. E quando Pedro começou a pregar, todo mundo entendeu. Porque se em Babel há confusão, e é isso que significa Babel, confusão, em Pentecostes há esclarecimento. Pastor, e esse negócio de falar em língua que o povo não entende, que está todo mundo confuso, o que é isso? É Babel. E Deus não está em Babel. Tem língua que Deus está? É claro que tem. E sabe qual que é a língua que Deus escuta? Sabe qual que é a língua que Deus manifesta? A língua que há entendimento. Há dom de línguas hoje? É claro que há dom de línguas hoje. Você já parou para pensar no grande desafio do pastor Paulo, que terá que comunicar o evangelho numa língua diferente? Quer conhecer uma pessoa que tem dom de línguas? Conversa com a esposa dele. E seleciona, igual nos filmes, qual é a legenda e qual é o idioma que você quer ouvir. Porque ela habla e speak qualquer coisa que você precisar. Isso é dom de línguas. Idioma. Para que todo o povo reconheça e entenda quem Deus é. Pastor, mas onde há confusão? Onde há chúrias, cantas, viras, nevas? O que é isso? É Babel. Tem intérprete. Tem clareza. Não, então é o desejo de fazer o nome conhecido. E não reconhecer o nome conhecido, que deve ser o nome do Senhor. Meus irmãos, quando Deus entra em cena, Ele faz o seu nome conhecido. Ele manifesta o seu poder. Babel é confusão, Espírito Santo é entendimento. E é o Senhor vivo que proclama o nome verdadeiro e digno de ser adorado. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que foi morto e crucificado, ressurgiu ao terceiro dia, rompeu os grilhões da morte, está assentado num alto e sublime trono, e é Ele que quer adentrar os projetos da nossa vida, a fim de quão simples eles forem, se for projeto de Deus, vai ser edificado com poder e muita glória. Sabe o que eu tenho ouvido de muitas jovens da nossa igreja? Nos vários aconselhamentos que nós fazemos. O desejo de se casarem
ser mães e edificarem a sua vida no Senhor. Sabe o que é isso? Isso é projeto de Deus. Pastor, mas eu quero ter o meu nome conhecido, eu quero fazer um nome célebre, eu quero ser um homem, uma mulher que vai galgar os lugares mais altos das empresas, que vai representar a sociedade no poder público. O que eu devo fazer? Arrumar a sua cama primeiro. Lavar a louça. Ser fiel no seu dízimo e oferta. Cuidar da sua igreja. Servir na escola bíblica de férias. Não quer servir na igreja, quer servir a comunidade para quê? Para fazer o seu nome conhecido ou para fazer o nome de Deus conhecido? Que Deus, na sua multiforme graça, use a nossa vida para fazer o nome dele conhecido a partir de todas as nossas ações. E que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ao Senhor seja toda glória, todo louvor, toda dignidade, todo nome célebre seja conhecido e conferido a Cristo Jesus, o nome que será conhecido e reconhecido por todo mundo. Aleluia. Hino 145, louvemos ao Senhor.